Boa noite. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui, né? Principalmente falar de um tema que me puxou depois de 20 anos na ginecologia obstetrícia. Foi minha primeira formação. Trabalhei por 20 anos na maternidade escola. Fui a primeira mulher da sala de parto, porque não podia ter médica na sala de parto, só podia ter residente. E então eu comecei a saga das mulheres lá, fico muito feliz por isso. E depois de 20 anos, as mulheres diziam, mas você entende tão bem, você entende meus problemas com meus filhos, com meu marido. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço com tudo isso? Vou estudar, né? E aí fui estudar psicoanálises e as terapias psicológicas, depois fui estudar psiquiatria. E, dentro da universidade, fiquei até o ano passado, foram cerca de... Eu me formei em 2013 e aposentei no ano passado. Então, foram cerca de 10 anos trabalhando com a saúde mental do estudante de medicina e trabalhando um pouquinho, fiquei algum tempo trabalhando com a psiquiatria perinatal, a saúde da gestante puérpera e um ambulatório de crianças e adolescentes no HU, que está sendo retomado agora, com o Dr. Rodrigo Costa, que é um jovem formado pela gente lá na residência do hospital, e que vai assumir e dar continuidade e trazer outras perspectivas que eu sonho serem tão ricas e para as famílias, para as crianças e para a equipe, como foi a época do nosso trabalho lá. Sou mãe do Levi, muito feliz, porque o Levi decidiu ir para a medicina, mas assustada, porque eu sei como a saúde mental do estudante de medicina, dos estudantes de pós-graduação, de residente, de médico, como essa saúde é difícil, não só a física, mas a saúde mental também, né? E trabalhando, como eu fiquei muitos anos no serviço de apoio ao estudante lá na universidade, a gente recebia todos os estudantes da saúde do campus de Porangaba Sul, residentes, pós-graduandos. É temeroso saber, porque a gente sabe que, na população dos estudantes de medicina, neste minuto, 11% estão tendo pensamentos suicidas. E aí a gente fica, meu Deus, esse menino escolheu fazer isso. Enfim, também diante dessa juventude, né? Ele tem 27 anos, é um jovem adulto, que nós, pais e pediatras, estamos assim. Meu Deus! Estava conversando antes com a psicóloga, está sentadinha ali, e ela dizia que, numa enquete que ela fez, uma palestra, enquete com as mães, ela perguntou: qual é a fase mais difícil, mães, que vocês acham de cuidar dos filhos? E as mães falaram, os filhos adultos, né? E aí tem muita coisa para a gente pensar. Saiu do nosso controle, saiu da nossa expectativa, não faz mais o que a gente quer, é quem ele pode ser, né? Mas é também esse mundo que a gente vive, né? Pré-pandemia e pós-pandemia, né? Um mundo de muita informação, de muita rapidez, essa informação muito superficial, eles têm que lidar com isso, o mercado de trabalho está difícil de se posicionar, né? Então, a gente fica cheio de indagações, e eu vou buscar a resposta para essas indagações, estudando, atendendo ao convite, aqui da COPED, que eu fico muito feliz, da Francisca, do Osmiro, mas também dançando. Eu danço todas as manhãs e todas as noites e convido todas a dançar, porque a dança, ela nos liberta, eu não tenho esse poder criativo do Osmiro, eu vi um quadro dele ali, mas eu não tenho esse poder criativo, mas o meu corpo me ajuda nessa criatividade. Eu convido todos a dançarem, porque dançar é uma forma mágica para o cérebro, né, de funcionar bem. E os estudos têm mostrado que é o único tipo de atividade que consegue diminuir os impactos das demências
né? Então, vamos todos dançar. Convido vocês a dançar. Me pediram para falar de depressão e ansiedade na infância e adolescência, e eu estou, nesse momento, com alguns casos, e estava muito, assim, com muita vontade de falar de ansiedade, de revisitar meus temas de ansiedade, e depressão ficou uma coisa pequenininha, que eu vou poder falar, e vou focar muito na ansiedade, porque eu acho que tem muito a ver com esse momento pós-pandemia, né, que passou, mas que ainda está em todos nós, na nossa história, na nossa sociedade. Aqui é o sumário da aula, eu vou trazer algumas considerações iniciais sobre o tema, alguns conceitos sobre ansiedade e depressão, dados epidemiológicos, seguindo bem esse roteiro médico, né, a apresentação clínica e psicopatologia, o diagnóstico clínico, como é que a gente faz na psiquiatria infantil, escalas e inventários, que é parte importante da formação do construto diagnóstico, uma proposta de tratamento, um caso clínico, que aí eu vou pedir depois para o pessoal só apagar esse slide, porque é um caso clínico que eu acompanho no consultório, e a gente, na apresentação de casos clínicos, eu fiz todas as, digamos, mimetizações e distorções para que não sejam conhecidos por ninguém. Os pais e a adolescente permitiram que eu apresentasse esse caso. Por último, os referenciais bibliográficos. A importância do tema tem a ver com as questões que a gente entendeu, principalmente suscitado pela pandemia, né, que foi uma coisa muito interessante, quando tudo fechou em março, né, que a gente se instalou, a emergência mundial, os pacientes sumiram, os pacientes desapareceram. E a gente ficou, ué, cadê todo mundo? Quer dizer, estava todo mundo com suas ansiedades patológicas, que viravam depressão, que desencadeavam surtos bipolares, surtos maníacos, que faziam as pessoas beber muito, ficar dependentes químicos, brigar, roubar e coisas afins. Essas pessoas estavam mais ou menos assim, agora vocês estão sabendo aí, vocês normais, né? O que é que passa uma pessoa ansiosa, o que é ter medo, medo de algo irreal, né? Porque a ansiedade, diferente do medo, ela tem a ver com algo mais subjetivo. O medo é concreto, né? Mas a ansiedade é algo mais subjetivo. E aí veio também a angústia, né? E eu tinha recebido uma paciente nos primeiros dias, antes da pandemia, e não tinha conseguido fazer nenhuma intervenção. Só recebi, ela estava mudando de psiquiatra, e uma semana depois ela tinha uma consulta de volta, mas essa paciente não voltou. Eu recebi só a comunicação da família que ela havia suicidado, né? E sofrido um suicídio. A gente não disse que ela cometeu, ela sofreu um suicídio. E então a pandemia foi essa coisa difícil para todos. Depois os pacientes apareceram muito, 2020, 2021, 2022 foi uma loucura, 2023 foi desacelerando, e as pessoas, em 2024, eu tive num recente congresso com vários colegas que formaram na residência comigo, e eles dizem, agora está mais calmo, agora nós estamos podendo sobreviver um pouco. Desacelerou um pouco, mas ficou o conceito que eu preciso passar para vocês, que são pediatras, que estão em contato com as crianças, adolescentes, os pais, as famílias, e que precisam entender um pouquinho, levantar aquela bandeirinha vermelha, pedir apoio aos psicólogos, que estão mais disponíveis para trabalharem juntos, e decidirem, não, vamos chamar o psiquiatra para participar. Somos poucos e trabalhamos nos casos mais graves, quando intervenções, principalmente da nossa instrumental maior, diagnóstico,
e tratamento psicofarmacológico. Mas não só isso, a gente também faz a gestão da equipe que está trabalhando com a criança, né? Que isso é muito importante, não é menos importante. Então, os problemas de saúde mental afetavam as crianças em 2013, em torno de 10,8 e 12,7 crianças e adolescentes. Mas a Unicef, em 2021, emite um relatório e reconhece que esses números aumentaram, né? As dificuldades do acesso continuam, nós não aumentamos o número de CAPs, os números de CAPs aqui continuam os mesmos, são 3 CAPs infantil, aumentou o número de regionais, mas o número de CAPs não. Ambulatórios não foram mais criados, né? O que eu organizava fechou, mas, bom, vai ser reaberto. Mas novos serviços, a gente não tem muita notícia, né, dos clássicos ambulatórios para atenção secundária. Por quê? Atenção básica. A gente já tem, sim, médicos com receita amarela prescrevendo para as crianças que necessitam de receitas de Ritalina, manejando isso enquanto eles voltam para os serviços de saúde mental, mas novos serviços, principalmente serviços na atenção secundária de especialistas, trabalhando integrado, a gente ainda não tem, né? Bom, e políticas públicas para o ambiente escolar. A gente tem lei, tem um programa do governo federal sobre a autolesão e suicídio, mas a gente não está sabendo muito o que estão fazendo, não está chegando para nós, a divulgação ainda é muito pouco. E a escola, vocês sabem, a escola é a segunda casa da criança, é o lugar que ela fica mais tempo, ela pode ser observada, ela pode ser cuidada, né? A gente está descobrindo como tem pais negligentes, como tem família negligente, a gente sabe dos índices de violência e quem pratica essas violências contra crianças e adolescentes. Então, a escola é um ambiente importantíssimo. Precisamos de políticas públicas para as escolas. Bem, aí eu trago o conceito de depressão maior, né, que na psiquiatria, vocês sabem, tem vários tipos de depressão. Eu vou falar da depressão maior. Ela tem esse nome pelas características dela, né, de serem dominantes, e que dessa conceitualização, a gente entende os outros tipos de depressão que existem. Depressão bipolar, depressão atípica, depressão crônica persistente, depressão secundária a adoecimento e várias outras. É um transtorno episódico e recorrente, caracterizado por tristeza e infelicidade persistentes e penetrantes. Perda do prazer em atividades cotidianas e irritabilidade, né? Vocês sabem que criança não fica lá na tristeza, ela fica mesmo irritada, né? E os adolescentes também. Os sintomas associados como pensamento pessimista, perda de energia, dificuldade em atenção, concentração, inapetência e perturbação do sono. As manifestações podem variar de acordo com a idade, gênero, contexto cultural ou educacional. E os muitos subtipos de depressão são identificados baseados na gravidade, no prejuízo funcional ou pela presença de episódio maníaco ou psicótico. Bom, só um instante, vou beber aqui. Deu aqui certo. Obrigada. Bom, e pensando na depressão, a gente vai pensar no seu pior desfecho, o suicídio. O suicídio em alguns países, principalmente países desenvolvidos, é a segunda ou terceira causa de morte de jovens. Crianças não, né? As crianças elas têm um ambiente de proteção, mas de adolescentes e jovens em alguns países as taxas são bem altas. No Brasil, a quarta causa, tem entre terceira e quarta causa, né? Então a gente precisa ficar muito atento para
os casos de depressão, porque o desfecho suicídio é um desfecho possível. Lembrando que, para cada suicídio efetivado em adolescentes, há cerca de 100 tentativas documentadas. É aquela figura do iceberg. Na ponta tem um caso que aconteceu. O que fica submerso são as tentativas, né? Pensamentos suicidas são comuns entre os jovens, principalmente adolescentes, né? Cerca de 1/6 dos jovens entre 12 e 16 anos refere algum pensamento nos últimos 6 meses e cerca de 1 em cada 10 rapazes, né? As meninas tentam mais, os meninos sofrem mais o suicídio. A autolesão não suicida, que antigamente a gente chamava de automutilação, mas a gente mudou esse termo, né, para autolesão não suicida, para entender aquele fenômeno tão comum hoje em dia, de contágio e que aparece na internet, de adolescentes que se cortam, que se batem, que se machucam, né, em busca de um alívio, preenchimento do vazio, pedindo de ajuda. Nunca vi no consultório chamar a atenção para a ajuda, isso eu vejo. Para a dor e o sofrimento, isso eu vejo. Mas histrionismo, exagero, nunca vi. Ninguém se corta, né? O adolescente, quando ele quer se mostrar, ele pinta a cor do cabelo, ele bota uma roupa curta, ele faz coisas bem diferentes. Quando eles se cortam, eles estão sofrendo, estão tentando liberar opioides através desses cortes na pele, né? É isso que eles estão tentando fazer. Opioides e endocannabinoides, hoje a gente sabe. Então, a autolesão não suicida é diferente de suicídio, então a gente sempre pergunta para o adolescente, a sua intenção qual foi? Você tomou esse monte de comprimido para quê? Qual era a sua intenção? Não tem que ter medo, ele tem que dizer, eu queria morrer, ou eu queria sumir, eu queria que aquela dor passasse, e aí a gente faz a diferença entre suicídio. Grande parte deles, às vezes, não sabe dizer, não sei, eu vou pensar, mas eu não sei. E ele não sabe mesmo, né? É um sujeito ainda com uma subjetividade em construção, né? Bom, aqui está talvez um pouco pequeno, eu vou ler para vocês. Todo o meu material foi tirado desse texto, desse livro, IACAPAP. Só colocar IACAPAP, vocês têm um livro de psiquiatria infantil, internacional, com grandes pesquisadores, extremamente confiável, baseado em evidência, a melhor possível, gratuito, está lá na internet. Ele está traduzido para português em vários capítulos. Um dos capítulos, o de toque, o nosso grupinho lá do HC, do HU, traduziu. Então, é bem importante que, teve dúvida, vai lá, consulta, mostra para os alunos, para os residentes, mostra para os pais, é bem interessante. Então, aqui eu vou mostrar a diferença na apresentação da depressão de acordo com a idade, porque é difícil fazer o diagnóstico, gente. Assim, Francisca Lúcia me perguntava há pouco, né, como é que a gente sabe que o adolescente ele está deprimido ou ele está só apresentando uma tristeza? Né? Aquela coisa do adolescente. Né? A gente ouviu muito, na década passada, falar do aborrecente. Né? Quem é que não diz, né? Os aborrecentes? A gente não sabia o que era isso, né? Que era o cérebro dele irresponsivo, né? Aquela grande poda sináptica que acontecia lá na tenra infância, com 2 anos, acontecendo de novo na adolescência, para deixar ele mais inteligente ainda, e os neurônios não respondendo a nada. A própria dopamina dele, os neurotransmissores, os receptores caem cerca de 30% no cérebro. Né? Então, é exatamente um fenômeno fisiológico que eles estão passando. Não tem nada de aborrecente, não querem encher o saco de ninguém, né? Eles estão no papel deles. E o que a gente precisa é entender que é uma mudança no cérebro. Assim como a gente entende que um adolescente está cheio de acne,
E a gente diz para ele, calma, isso vai melhorar, vai passar. Ou ele fala fino, fala grosso, a menina tem uns pelos onde não quer ter, enfim, a mama às vezes cresce mais uma a outra, uma amiguinha fica mais com curvas mais cedo, outra mais tarde, quer dizer, um processo totalmente fisiológico. A mesma coisa está acontecendo com o cérebro, e a gente precisa só entender que é o cérebro em transformação. Então, lembrar dos pré-púberes, a irritabilidade, birra, desobediência. O afeto é reativo, né? Lembrar disso. Ele pode estar com os amigos e se sentir feliz, estar com os pais que estão reclamando e se sentir triste. Então, lembrem-se disso, é muita reatividade. Geralmente tem comorbidade, problemas de comportamento, né, com TDAH, eles sofrem mais, ansiedade, queixas somáticas. Lembrem bastante disso. Criança está reclamando de dor no estômago, né? É muito difícil gastrite, gente, em criança. Tem que pensar, óbvio que pode ser uma gastrite, uma bactéria, mas tem que pensar, gente, que é ansiedade, né? Depressão. Nos adolescentes, irritabilidade, afeto também reativa, a hipersonia. Lembrar que o adolescente ele dorme muito, é uma questão cerebral também, ele precisa de muito sono, né? E o sono está atrasado em relação ao nosso. Aumento do apetite, ganho poderal, em alguns casos, em outros é perda, mas, em geral, é uma depressão do tipo atípica. Sensibilidade, extrema rejeição, né? Então, se um amigo rejeita, se a namorada termina o namoro, o namorado, aquilo é um risco, né, para os comportamentos impulsivos, né? E nos adultos a gente vai ter a perda de prazer e a tristeza, né? Não tem a reatividade, você pode chamar um adulto para ir para uma festa, ele não vai achar bom, você pode dar a ele um monte de coisa, ele não vai achar bom, diferente do adolescente. Agitação ou retardo motor, agitação quando tem ansiedade associada, e retardo motor, aquela depressão melancólica, né? Típica mesmo. Variação diária do humor, pior pela manhã, por isso que tem aquele livro famoso, eu convido todos a lerem, O Demônio do Meio-Dia, que vai falar que de manhã até meio-dia é o pior, depois vai melhorando, né? E uma insônia final, desperta mais precoce. Diferente do ansioso, que demora a dormir, ou que acorda 3 da manhã. O deprimido, ele acorda antes da hora, né? Deixa eu ir aqui no som. Tá aqui. Obrigada. Bom, e aí a gente precisa... Eu vou entrar logo na ansiedade, que eu disse para vocês que estava estudando muito isso, muito interessada. Lembrando, né, dos fenômenos de ansiedade em criança, porque até bem pouco tempo achava-se, né? Criança não tem depressão e criança não tem transtorno de ansiedade, não tem a doença ansiedade. E a gente descobriu que sim, tem, né? Então, lembrando aqui desses marcos, as fobias de animais, fobia mesmo, gente, fobia patologia, né? É muito comum se apresentar nessa idade. O transtorno de ansiedade de separação, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais, aparece na infância precoce, bem no meio, entre 7 e 8 anos. Vamos lembrar que a criança tem ansiedade de separação, dos 9 até os 13, 14 meses, né, o bebezinho. Ela não quer sair do colo da mãe, para ninguém, depois não quer sair do colo da vovó, da babá, né? E na entrada da escola, eles voltam a ter um pouquinho dessa onda de ansiedade de se separar, medo de se separar, né? Mas ele fica lá, né? A adaptação, a criança fica, a mãe fica, aí a escola fica mandando embora. Normal, super normal. Quando é que a gente tem ansiedade de separação? Quando há um intenso sofrimento. E, geralmente, se inicia em torno de 7 a 8 anos. Os estudos já mostram que esse sujeitinho aqui vai ter uma grande chance, se não tratado, de desenvolver transtorno do pânico.
E o transtorno do pânico é um dos transtornos que mais causa depressão na vida adulta, né? Então, lembrar que completou 18 anos, não ficou adulto, né, gente? Ainda tem cérebro trabalhando. E não é quando fica adulto que aparece o transtorno. O transtorno mental já estava lá. Ninguém diagnosticou, ninguém tratou. E hoje a gente já está preocupado em fazer prevenção. Então, lembrar disso. Eu fico com pena quando eu olho assim para os pediatras, porque é uma responsabilidade a mais de identificar. E eu estou aqui, é exatamente isso, né? Para trabalhar junto, para a gente buscar as formas de identificar. O transtorno de ansiedade social, que surge geralmente na adolescência. Aqui, normalmente, entre 11 e 13 anos, existe um pico fisiológico mesmo de timidez, né? O adolescente começa a botar corpo, a menina, o menino com a voz que engrossa, uma barbicha, cresce demais, o amiguinho não cresceu, ou sei lá o que acontece, que ele não se sente bem no grupo. Tem a timidez, é normal, fisiológica, todo mundo passa por ela. Mas tem os sujeitos que vão desenvolver a ansiedade social ou fobia social, que é o mesmo nome, a mesma coisa. Mudou a nosologia, né, a nosografia, mas a nosologia é a mesma. Fobia social e ansiedade social é o novo nome. Medicina tem isso, fica mudando, né? Deixar a gente doido. E é a ansiedade social mais comum, em torno de 8% da população. A gente precisa conhecer, reconhecer, porque ela vai trazer muito prejuízo. Eu trabalhei, como disse para vocês, no serviço de apoio a estudantes de medicina da UFC, e eu posso dizer, os estudantes que mais sofrem da área da saúde, da medicina. A gente tem mais estudos sobre medicina, mas tem também sobre enfermagem, medicina veterinária, etc. Mas temos muito sobre medicina. São os introvertidos tímidos. São os que mais sofrem na faculdade. Porque são jovens, não têm muita experiência, têm um estresse, a sobrecarga. Então, eu já ficava lá. É tipo assim, você está na emergência, né, e já sabe quais são os casos que chegam, eu já sabia quais eram os casos mais graves que eu ia pegar. É sempre o introvertido tímido. Esse é o mais difícil de sobreviver na faculdade de medicina. E a ansiedade social, ela é negligenciada, né? Porque acha-se que a gente é um ser social, pronto, né? A priori, somos todos sociais. Somos, mas não temos, às vezes, as habilidades sociais, né? Para esse mundo, para o convívio, para as demandas, para as exigências, né? E o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é aquela preocupação que a gente vê raramente em crianças, mas vê em alguns adolescentes. E se mãe vai ter um passeio? Mãe, e se o carro não pegar? E se meu pai esquecer? E se não tiver gasolina? E eu estou estudando para uma prova. Mãe, e se o professor não botar aquela matéria? E se eu tirar uma nota baixa, o que é que vai acontecer? É aquela criança que fica no e se. E, geralmente, ela tem preocupações de adulto. Ela se preocupa quanto a mãe ganha, se a mãe pode pagar. É bem preocupação de adulto. Às vezes, o adulto adora dizer assim, ai, esse menino é tão maduro, ele é tão preocupado com as coisas, como se isso fosse um bom sinal de maturidade, né? E a gente sabe que não é. Ele está num papel errado, né? Está acontecendo aí um fenômeno que não é para acontecer com criança. O transtorno do pânico, né? Esse, junto com o toque, são os transtornos que mais levam à depressão. E a gente precisa estar muito antenado com o transtorno do pânico, né? A gente não vê mais nas emergências aquelas crises de conversão, que a gente chamava de crises histriônicas, histéricas, né? Ou piti, a gente não vê mais. Né? O que a gente vê são os transtornos de pânico, né? Que estão chegando, e quando eles acontecem em adolescentes, em geral, se não tratados, eles vão se transformar num quadro depressivo. Se transformar porque tem a mesma base neurobiológica do fenômeno, né? Bom, e aí eu trouxe alguns conceitos para a gente lembrar.
os conceitos de ansiedade fisiológica e ansiedade patológica. Então, somos todos ansiosos? Somos todos ansiosos quando precisamos ser, quando devemos ser. E a ansiedade é bom, né? Então, cedo eu parei para ver essa aula, passei essa aula pelo e-mail, coloquei num pendrive, mandei pelo meu WhatsApp, que eu digo que se a aula não chegar lá, mandei para a Patrícia, escrevi como é que ela tinha que fazer essa xerox, que a gente vai trabalhar um pouquinho. E, enfim, a gente pensa e fica ansioso, e fica mais ativo, mais alerta, e faz as coisas que tem que fazer. Essa é a ansiedade boa, mas a ansiedade patológica é aquela que nos faz adoecer, né? Se eu tenho medo de me apresentar aqui, e eu preciso me apresentar aqui, então eu vou sofrer muito, né? E é disso que sofre, por exemplo, quem tem ansiedade social. Tem que apresentar um seminário na faculdade. Gente, apresentar o TCC. Eu tenho uma paciente no consultório que ela levou 6 anos para pegar o certificado dela. 6 anos, porque ela não apresentava o TCC. Uma menina super competente, logo conseguiu passar para um concurso, mora no interior, trabalhando no INSS, não conseguia apresentar o TCC. Olha que coisa. Passou a faculdade toda se esquivando, fazia os trabalhos, os colegas apresentavam. Na hora do TCC, danou-se. Bom, aqui também a gente precisa entender a questão da angústia versus ansiedade. A angústia é um termo que vem da psicoanálise freudiana, né? Que vai falar dessa coisa apertada. Ela se mistura muito com o conceito de ansiedade, do aperto no peito, né? Mas hoje a gente entende a ansiedade como um fenômeno mais orgânico, né? Que a psiquiatria puxou para ela, tomou de conta. Né? E aí tem o propanolol, que diminui o batimento cardíaco, tem o Rivotril, né? Que deixa a pessoa flutuando. E a psicologia ficou com a angústia. Né? A filosofia também já falou muito sobre angústia, de vez em quando um filósofo fala, mas a psicologia ficou para cuidar da angústia, que é o sofrimento psíquico, né? Que é uma dor insuportável e que leva, em alguns casos, né, a pessoa a sofrer um suicídio. A ansiedade, ela se difere do medo, né? O medo é uma coisa bem concreta, a ansiedade é muito subjetiva, né? Lembrando aqui de um conceito de temperamento. Gente, a personalidade ela vai se formando e é a vida toda. Não tem esse negócio de que entrei na menopausa, minha personalidade já está feita. Não, eu ainda estou em processo de transformação, me descobrindo, adoro balé, vou me apresentar na escola da Madiana Ronce, amo balé, descobri que eu amo tango, que eu amo dançar, sou toda dura, mas estou lá, insistindo. Não sabia que gostava disso. Descobri agora, quando eu tive tempo para parar e pensar sobre mim mesma. Né? Então, a nossa personalidade, ela não fecha, né? Ela está sempre em desenvolvimento. Mas tem uma coisa que a gente já nasce, que é uma coisa chamada temperamento. E eu convido muito vocês a ver um Netflix que tem sobre adolescentes e sobre personalidade. E ele vai falar de um teste chamado MBTI, que é um teste que tem o Big Five, o MBTI, que vai fazer com que as pessoas reconheçam alguma de suas características de temperamento. Se elas são mais inibidas, se elas são mais expansivas, né, que a gente chama de introversão e extroversão, um conceito altamente importante. Se ela é uma pessoa que antes ela avalia muito para saber se ela vai, ou se é aquele que se joga, né? Se ela se joga, ou se são pessoas que julgam muito, ou se elas são mais racionais, mais emocionais. Então, é bem interessante. Eu convido muito no consultório, eu sugiro que vocês façam isso também com os adolescentes e preencham com eles, peçam para ele preencher o MBTI. Eles vão adorar, eles querem se reconhecer. Ai, tia, eu sou um INFJ. E, enfim, é autoconhecimento e a gente pode ajudar bastante nisso. Então, entender que o temperamento tem um impacto muito grande na saúde mental.
tá? Bom, aqui são dados epidemiológicos, né, que qualquer livro tem, né, mas que os dados falam da importância que a gente precisa cuidar, principalmente aqui, a ansiedade afetando 5% das nossas crianças, né? Os transtornos ansiosos se iniciando na metade da infância, gente, o mais comum deles, né? Transtorno de ansiedade de separação, a fobia social lá nos 12, 13. Então, vamos entender. Entender o componente genético, gente. Esse é o transtorno com o componente genético mais bem definido. Então, vamos ver pai e mãe ansioso, a gente já vai fazer prevenção daquela criança, né? É importante, né? Fica aquela dúvida, é porque é genético ou porque é aprendizagem de modelos? Aí tem sempre aqueles estudos de gêmeos, né? Gêmeos nos Estados Unidos, eu não sei como é que eles conseguem, mas eles pegam todos os gêmeos, gêmeos adotivos, que foram adotados por outras famílias, e eles estudam esses gêmeos. E vê que não é só modelos parentais, não é só a criança copiando o pai, né? Tem algo na genética, a gente já sabe disso, está muito bem claro. Não sabemos ainda onde, que gene e como fazer esse gene mudar, mas está lá. Mas podemos, sim, com medidas biopsicossociais, alimentação, segurança, boas escolas, boas conversas, bom diálogo, consegue mudar a vida dessas pessoas, das crianças, e evitar, né, que elas, de ansiosas, passem para doença, transtorno ansioso, e que deprimam também, né? A psicopatologia, lembrar que é sempre a evitação, né, é um fenômeno central. As hesitações, incerteza, retração ou ações ritualizadas. O ansioso, ele tem essa questão, né, do medo mesmo, né, do medo enquanto insegurança. A gente tem aí a questão das emoções, medo, angústia, vergonha. Eu coloquei angústia, mas angústia é mais um sentimento, tá? Os sintomas físicos comuns, lembrar sempre disso. A criança não chega dizendo, olha, eu estou muito ansiosa com isso, com aquilo. Não, ela acontece. Ansiedade social, gente, tem dois componentes, interacional e de performance. A de performance é para a prova. Tem criança que vomita, desmaia. Eu pego muito estudante de medicina que estava preparado para passar, e aí não passa, na véspera da prova, desmaia, vomita, tem diarreia. Então, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, né? Isso não é frescura, isso é adoecimento. O diagnóstico, a gente tem, na psiquiatria infantil, todas as patologias, elas nascem dos estudos em adultos, mas a gente tem um tipo de ansiedade, né? Ansiedade de doença a gente não vê muito em crianças, mas a gente vê em adolescentes. Eu tenho vários no consultório, que é o famoso hipocondríaco, aquela pessoa que acha que está com a doença e ela vai para o hospital, ela marca consulta, faz vários exames, até que, depois de 6 meses, o médico diz que não tem nada, mas ela aí volta de novo uma crise de ansiedade, ela volta a investigar com outro médico. Então, em adolescente, a gente ainda vê. A ansiedade de separação, que surge até 18 anos, mas pode persistir na vida adulta, tá? É muito linkada no adulto à dependência emocional, tá? No adulto, a gente não vai ter ansiedade de separação. Ele se transforma em transtorno de personalidade dependente, tá? Bom, a recusa escolar, esse tema aqui é muito caro, porque aparece muito, é traumático para os pais, né? A criança também, fora da escola. Os pais sofrem horrores nessa sociedade do cansaço, a sociedade da produtividade, das competências, né? Então, lembrar que a criança pode estar sofrendo um bullying, ela pode estar com medo de prova, ela pode estar com ansiedade de separação, não quer ir para a escola para ficar perto dos pais, e pode ser também preguiça, né? Então, a gente tem que saber separar. Mas pensem nessas quatro vertentes. Bom, o vídeo são 3 minutos. Vou pedir para passar. Eu consegui fazer, com a ajuda do Levi,
fazer a dublagem com a inteligência artificial, para a gente não ficar lento. Fiquei tão feliz que eu consegui fazer isso. Só não consegui colocar aqui, mas aí o Ricardo está ajudando, o Lucas está ajudando. A ansiedade de separação é uma preocupação que surge quando uma criança se sente ou é separada de seu cuidador principal, seja a mãe ou o pai. Eu me sinto triste e sinto falta dela, porque ela faz todos nós rirmos. Isso traz à tona todo tipo de preocupação sobre se eu vou estar seguro, eu vou ser capaz de lidar com isso, e também, minha mãe estará segura sem mim? Meu pai estará seguro sem mim? Então, isso traz à tona todo tipo de preocupação em torno disso. Quando minha mãe sai de férias, ela leva comigo com meu pai ou minha babá, fico muito triste. A ansiedade de separação é um estágio de desenvolvimento muito normal. Pode começar por volta dos 9 meses e durar até cerca de 18 meses. E depois vai desaparecer e voltar novamente, talvez por volta dos 4 a 5 anos, geralmente quando a criança está começando a escola. A ansiedade de separação pode ser causada por muitas coisas, então sabemos que é um desejo biológico, então sabemos que é muito natural em algumas idades. Mas se você mudar de casa ou mudar de escola, ou houver uma mudança na família, ou se você estiver em um feriado particularmente longo, ou se houver um incidente de bullying, muitas coisas podem realmente fazer com que a criança queira ficar mais perto dos pais para se sentir mais segura. Ele gosta que todos saiamos juntos e façamos coisas juntos em família. Somos muito próximos e ele gosta que sua mãe e seu pai estejam por perto o tempo todo. Bem, eu me senti preocupada e triste. Preocupada e triste. Ok. E quanto tempo isso durou? Não muito tempo, então eu tenho meu ursinho com você. Como pai, você precisa ser muito calmo, sempre que estiver se despedindo de seu filho. Se eles estão realmente chorando, talvez você possa desenvolver algum tipo de padrão que você faça. Então você dirá, eu vou me despedir de você 2 vezes. Vou te dar um beijo de despedida 2 vezes e depois vou embora. Então a criança sabe exatamente o que vai acontecer toda vez que se separa do pai. E para alguns pais, obviamente, é muito bom ser tão querido, e isso pode se tornar algo muito reforçado, na verdade. Mas, como pais, precisamos transmitir aos nossos filhos a mensagem de que você pode fazer isso sozinho, porque esse é um dos principais trabalhos dos pais, é fazer com que seu filho seja independente e forte. E apenas questionando suas atividades e pedindo que ele reconte o que está fazendo e o tranquilizando. Ricardo, Quase acostumado a ser 50% comigo, 50% com a mãe dele. Como pai, se você está descobrindo como lidar... Vou passar adiante, gente, para a gente ir adiante, porque assim, é importante a gente saber que a ansiedade de separação ela pode ser resolvida com uma conversa, uma orientação aos pais, dizer o nome, isso é uma ansiedade de separação, precisa trabalhar desse jeito. Tem várias dicas lá no livro que eu falei, o livro está traduzido, esse capítulo, vocês podem copiar, colocar lá e lembrar sempre de passar as dicas para os pais, tá? Mas vão ter casos que não vão ser bem fáceis de manejar, tá? Bem, em termos de comorbidades na ansiedade, geralmente há a presença de outros transtornos. Lembrar que na infância e adolescência tudo é mais grave, gente. Tudo é mais grave. Tá? Não impacta a produtividade, mas impacta muito em termos de sofrimento. Então, a criança geralmente não tem só uma ansiedade, ela tem várias ansiedades, ela tem outros transtornos também. Ter outros transtornos é a regra. 80 a 90% das crianças, elas têm outros transtornos. Por exemplo, criança que tem ansiedade de separação, que não voltou para a escola depois da pandemia, eu tenho que pensar em TEA. Um TEA nível 1, um TEA mais leve. É uma ansiedade tão forte, tão intensa, que eu tenho um paciente que não voltou ainda. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? 75% dos casos tem mais de um transtorno ansioso, então tem toque com ansiedade de separação, tem TAG com toque, tá tudo misturado, e vai se separando depois que o indivíduo vai ficando adulto. E transtorno depressivo presente em 30% dos adolescentes e em 10 a 15% das crianças. Olha, depressão, em ansiedade,
né, em crianças e adolescentes, eles deprimem, gente. E deprimem e lembrem do suicídio, e lembrem da dor e do sofrimento, né? Então, a gente precisa ficar atento para isso. Diagnóstico, gente. Diagnóstico, os pais me contam, eles vão numa consulta sem a criança. É uma novela, mas que às vezes não querem pagar as 2 consultas. Vocês sabem como é que é isso, né? E os pais, às vezes, querem ir junto com o filho e eu não atendo. Nem lá no HU, a gente sempre atendeu separado. Primeiro os pais vão, falam da criança, do problema que a criança está trazendo para a família, porque, às vezes, é um problema que a criança está levando para a escola e para a família. Alguns pais... hoje eu vejo muitos pais sensíveis. Meu filho está sofrendo. E aí é ótimo, porque eles estão realmente empenhados, não querem resolver um problema. Mas eles vão falar de coisas da família, deles. Então, a criança não pode estar presente. No segundo momento, a criança vai. E aí eu vou ver uma criança que o quê? Ela está sabendo que eu estou observando. Não são besta? Não são, né, gente? Então... essa avaliação lá do comportamento que eu faço não tem muita importância. Eu vou pedir para conversar com a psicóloga, eu vou ligar para a escola, eu vou ouvir algum outro parente, tá? Vou ver relatórios, nota, caderno da escola, porque a observação do comportamento ali não vai me dizer muita coisa. Mas uma coisa bem importante, gente, escalas e inventários. Tá? Escalas é muito bom. Mesmo eu, como clínica da psiquiatria, eu aplico escalas, que eu converso com os pais, eu converso com as crianças e adolescentes, eles olham. A frase, eu não esqueço de fazer alguma pergunta, porque vocês sabem que a gente tem que correr no tempo para perguntar milhares de coisas, porque eu pergunto sobre alergias, cirurgias, doenças familiares, pergunto tudo isso, né? Então, a gente tem que economizar tempo. A escala ajuda a fazer aquela pergunta que vai dar aquela resposta, porque foi testado por médicos e psicólogos, né, em grande número de crianças, e mostra-se que é muito eficaz. E aí eu trouxe nessa pasta, né, de vocês têm aí a Scared, que é uma escala que a gente fala com a criança. Crianças maiores, elas conseguem preencher. Os pais ficam lá na sala, na antessala, e eu dou para eles preencherem. E tem também o ponto de corte. Tá? Se a criança é muito pequena, 8, 9 anos, a gente lê junto com elas, tá? Para responder. É muito rápido. Então, chama Scared, medo, né? De um grande pesquisador que morreu há pouco dentro da psiquiatria, é um xodó para a gente, porque ele pesquisava muito, trazia muita coisa nova, e deixou essa escala de uso, todo mundo pode usar. A SPIN, a Liebowitz, gente, eu uso isso demais no consultório, porque o adolescente ele vai se dando conta, o jovem vai se dando conta. Nossa, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, eu não faço isso, eu evito isso, eu evito aquilo. E, no fim, tem uma pontuação. Bem fácil de ver, tá? Chama SPIN e Liebowitz. É bem fácil, ela é autoexplicativa. Ela está aí, eu tirei uma cópia para vocês, tá bom? Tirem cópias e preencham junto com o adolescente. Depois que ele sair, na hora que você está passando para o prontuário, aí você fotografa, põe lá no seu prontuário digital, anexa lá. É muito interessante, porque fica ali uma forma de você perguntar que é boa, já foi testada, e também porque o adolescente ele pega ali e ele diz, nossa, é isso que eu tenho mesmo. O questionário de Beck para ansiedade, esse é de uso exclusivo dos psicólogos, mas eu coloquei eles para vocês conhecerem. Não, a gente não pode aplicar, mas eu coloquei para vocês conhecerem. Por quê? A ansiedade ela tem 3 dimensões. Tem a dimensão física, a dimensão emocional e a dimensão cognitiva. A pessoa ansiosa não se concentra em nada, ele não assiste televisão, ele diz, tio, eu não assisto série. Eu gostava de anime. As meninas dizem, eu gostava de dorama, não consigo ficar parado, fico inquieto, é o corpo. E as emoções, a exaustão, o sentimento de que não vou dar conta. Então, botei para vocês conhecerem as dimensões, mas a gente não pode aplicar. E
o Child Depression Inventory, que é uma escala excelente, já testada no Brasil, todas essas, testada no Brasil, com brasileirinhos, e que é bem interessante, porque ela vai fazer perguntas. Como é que ele está com os amigos, como é que ele se sente amado, se ele pensa em suicídio. Então, a gente entrega para o adolescente, ele responde, a gente faz junto com ele. E é interessante a gente ter, até porque depois a gente compara, depois de 6 meses. É uma coisa objetiva da nossa subjetividade. Então, tem esse valor. Bom, tem ele aí, só pedir para vocês corrigirem, o ponto de corte da Child, da CDI, é 17, eu coloquei 18. Ele está bem pequenininho, é uma pesca, né? Porque depois a gente soma os pontos e vê quantos pontos deu. É bem fácil de fazer, tá? Bom, tratamento psicoterapêutico, né? Eu coloquei aqui abordagem terapia de cognitivo-comportamental. Lembrar essa coisa da TCC, psicoanálise, as técnicas de Gestalt, humanistas, e só se fala em TCC. Gente, o psicólogo é como médico, ele passou por todas as áreas, ele estudou todas as disciplinas. Ele sabe que com a criança ele não vai botar no divã e vai esperar 2, 3 anos que ele entenda o sofrimento dele, ele nomeie. Não, o psicólogo infantil, ele tem treinamento para usar estratégias sistematizadas, não de TCC, mas sistematizadas, todos eles. Então, não tem TCC. TCC tem evidência, porque é mais fácil fazer os estudos com TCC. Com psicanálise não dá, é muito subjetivo. E na Gestalt também, nas outras abordagens mais humanísticas, humanísticas, né, também é difícil fazer trabalhos. A TCC não, ela se enquadra direitinho, porque tem aquela prescrição. Ela é muito sistematizada, é muito encaixotadinha, mas nem todo mundo se dá bem. Agora, é o que tem mais evidência. E a gente convoca todos os psicólogos a fazerem o que a abordagem manda, que é conversar com os pais. Não pode atender a criança e não dar uma devolutiva para os pais. Não tem como. Não pode conversar com os pais, saber o que os pais estão passando, né? Orientar manejo comportamental. Como falar com uma criança? Como fazer negociação com o adolescente? Gente, às vezes é o primeiro filho deles. Eles têm que ouvir, né? Já que a nossa comunidade está restrita e a gente hoje vive necessitando de especialistas, a gente vai ter que recorrer para eles, e eles vão ter que dar essa resposta, né? Às vezes, os pais querem uma resposta pronta, né? Eu vou apresentar um caso clínico, os pais querem uma resposta pronta. A gente não tem assim. Psicoeducação, gente, isso aqui é a coisa mais importante, dizer o nome da patologia, dizer qual é a evolução, qual é o prognóstico, como é que resolve, por que é importante a psicoterapia, por que é importante a mudança familiar. Isso se chama psicoeducação, é falar sobre o que está acontecendo com aquela pessoa, é dar a ela o nome científico daquilo que só ela sabe que ela tem e que ela nos oferece para a gente ajudar e fazer o nosso trabalho, né? Técnicas de respiração e relaxamento, isso aqui todo psicólogo vai trabalhar, todo médico vai ensinar. A gente faz, né? A gente está aprendendo que fazer respiração é muito importante, que nós dependemos da respiração. É sobrevivência, né? Então, existem técnicas, sim, que vão ajudar a gente. A exposição com prevenção de resposta é aquela coisa do vamos no elevador, vamos contigo, eu vou, vamos, entro junto com o elevador. É um pouco disso, é convocar o sujeito a se expor à situação, né? Evitar, né? Treinamento de competências sociais e assertividade. Gente, os adolescentes são filhos únicos, a maioria. Ele não tem com quem aprender. E aí, como é que faz? Ele não sabe brigar, não sabe discutir. Não. Então, a gente tem que oferecer oportunidade para eles. Filhos únicos, tudo empoleirado em apartamento, ou então tudo trancado nas suas casas, quando moram em casas,
Nos bairros da periferia é assim, tudo trancado. Nos grandes condomínios, cada um isolado nas suas casas. Em todo canto é assim. Então, a gente está faltando espaço, né? E as escolas não deixam eles jogar, não deixam eles conversar, não deixam eles namorar, não deixam eles fazer nada. Eles têm que fazer milhões de tarefas, estudar milhares de conteúdos repetidas vezes, né? Porque só uma vez não serve. Então, lembrar da ativação comportamental. O adolescente diz, estou deprimido, não, mas vamos, quando você vai, você gosta. E aí a gente estimula a pessoa a agir, a fazer exercício, a ir para a dança, e eles melhoram. Tratamento farmacológico, só vou dar uma passagenzinha rápida, é sempre aquela coisa do start slow, go slow. Começa devagar, vai devagar, né? Doses maiores que a de adulto mesmo, porque eles têm um fígado que funciona muito, um rim também que elimina rápido. E a gente usa de tudo, gente. De tudo. Tem que usar o que tem no adulto. E a gente usa off-label. Para isso, tem que ter uma relação muito boa com a família. Mas é muito boa mesmo, porque não tem tantos estudos assim. Tá? E a gente usa, às vezes, da ansiedade para a depressão, da depressão para a ansiedade. Então, é uma relação de confiança muito forte que a gente desenvolve com a família. Aí são algumas doses do tratamento farmacológico, é daquele livro IACAPAP, está lá no capítulo de ansiedade, depressão, vocês têm ele bem bonitinho, olha, dose, para qual a idade que o FDA libera, tá? Então, está tudo bonitinho aí. O nosso Anvisa, que é muito bom, também trabalha com idades. Gente, aqui é o caso clínico, né? Eu vou correr para liberar vocês. Su iniciou o atendimento em setembro de 2015, com 4 anos e 10 meses, encaminhada pela psicóloga, com o diagnóstico já dado de mutismo seletivo e dificuldade de separação da mãe. Chorava muito ao ser deixada na escola e dizia, quando eu tiver 5 anos, a mamãe vai morrer e eu vou morrer. Esteve na neuroped, que prescreveu neuleptil, mas ficou chorosa, a mãe dizia, amuada. Trocou por Dafor em gotas, ela ficou muito irritada, opositora, embora as crises de choro tenham melhorado. Opa, perdão. Aqui. O pai fala, a história, né, da família, que tinha fobia social. Chegava a visita em casa, eu saía pela janela para não ter que falar com ninguém. Na adolescência, só conseguia falar com os amigos se bebesse alcoólicos. Ele tinha que beber para sair, né? Nunca entrava em lojas, devido ao desconforto. Essa coisa de perguntar por o preço de uma coisa, fazer uma troca numa loja, o sujeito não faz, né? Que tem ansiedade social. A minha mãe comprava o que eu necessitava. Ele diz, doutora, até depois de casado com essa mulher, aí ela passou a comprar para mim. Mas quem compra minhas roupas é ela, antes era minha mãe. É assim que ele se descrevia. A mãe de Su estava grávida de um menino e pediu encaminhamento para tratamento psiquiátrico, porque reconhece que é muito insegura e teme se repetir no próximo puerpério o que ocorreu no pós-parto da filha, da Su. Da Sui. Eu ficava acordada todo o tempo, vigiando ela, com medo de tudo, que acontecesse algo. Ela não sabe dizer o que era, enfim, ansiosa, né? Realizei psicoeducação com os pais, em que esclareci sobre o diagnóstico de mutismo seletivo e ansiedade de separação patológica, prescrevi sertralina e risperidona para a irritabilidade. Porém, voltou a deprimir com um efeito colateral do antipsicótico. Ela nunca respondeu bem. A risperidona, que é o remédio que todo mundo prescreve para o autismo, que tem irritabilidade, né? E aí ela volta e eu retirei. Orientei troca para uma escola menor no bairro e manutenção da psicoterapia. Aos 7 anos, persistia com um comportamento opositor desafiador, que é essa irritabilidade, raivosa, só fazia bem o que queria, passava o dia com a roupa da Frozen, que é normal, né? Passar o dia com a roupa da Frozen, mas chega uma hora que elas cedem para lavar, para vestir a farda, ela não aceitava de jeito nenhum. Bom, aí, com esse comportamento, surgiram as dificuldades nas interações sociais e surgiu uma desatenção importante. Foi orientada ao uso de Ritalina, seguido por Concerta. Se adaptou bem à Ritalina, a gente passa para Concerta, porque é de longa
duração. Evoluiu satisfatoriamente, superando o adoecimento e tratamento materno de uma doença séria que a mãe teve antes da pandemia. A mãe teve uma doença muito séria, muito grave, conseguiu se recuperar, em seguida veio a pandemia. Em 2023, com 12 anos, os pais já não estavam levando no consultório, só me pediam as receitas, e a gente tem o tempo, né, para emitir receitas de pacientes crônicos. O CRM considera que 6 meses, né? E eles ficaram 1 ano, porque tinha pandemia, tinha um monte de coisa, falta de dinheiro, então eu enlasteci. Nesse período, eles foram no neuropediatra, que diagnosticou autismo leve. Atualmente, ela está com 13 anos e, desde o início do ano, faz recusa escolar ativa por ansiedade de separação, e depois que as 2 melhores amigas saíram da escola. Ela tinha 3 amigas, 2 mudaram de escola quando ela voltou, que só viu uma, aquela uma já se ligou com outra. Como ela tem baixa habilidade social, ela tem um jeito, não sabe o jeitinho de brincar, é meio... Então, ela ficou sem amiga. Aí, bom... depois que as 2 amigas saíram da escola. Recentemente, sugeri troca de turno escolar para tarde, porque ela tem dificuldade para acordar, a adolescência chegou, gente, então, 12 horas de sono. E, a fim de melhorar a disposição, evitar a sonolência matinal excessiva. Ingressou nas aulas de dança após o turno escolar e tem se mostrado muito interessada e habilidosa. Inclusive, eu vi o vídeo, se apresentou agora como bailarina, guiando as crianças pequenas, ou seja, a fobia social já está desaparecendo. Desapareceu, né? Porque se apresentar em público. Foi feita a tentativa de atomoxetina para o tratamento de desatenção e ansiedade, que é uma medicação que chegou no Brasil recente, e, após 60 dias, não respondeu bem, foi indicado novamente com certo, e agora vem venlafaxina, que é uma medicação que a gente deixa, um ISRN, que é uma medicação que a gente deixa quando eles ficam maiorzinhos. Mas eu já vou fazer para ela, porque ela está numa franca recusa escolar. Recentemente, comunicou à mãe que estava apaixonada por uma menina e que queria falar para a menina. E aí a gente começa a entender que não tem nada de autismo, tem as questões da adolescência, a baixa habilidade social, a pandemia, né? E essa confusão de uma adolescente de 12, 13 anos, muito introvertida, tímida, com essa história toda, fóbica social, mas que me parece que reverteu, apaixonada por dança, mas apaixonada por uma menina, mãe. Foi assim, eu atendi, não entendi nada. Aquilo que você não entende nada, como é que essa criança era para estar melhor, está desse jeito. Mãe, vem só vocês 2, pai. Aí, quando chega mãe e pai, eles contam. Oh, você tem que dar oportunidade. Foi uma coisa intuitiva minha. Digo, gente, eu não vou prescrever nada, não estou sabendo o que está acontecendo. Aí, marquei outra consulta. Ela ligou, é para levar ela? Eu digo, não, é para vir só vocês, pais. Eles se sentaram e eu fiquei ouvindo. Gente, o que é que houve com ela? Porque ela está indo tão bem. Doutora, ela me falou que está apaixonada por uma menina da escola. Então, a gente entende que está entrando aí uma questão da sexualidade que, provavelmente, está tirando toda essa evolução que vinha super bem. Bom, gente, estou finalizando, graças a Deus, para vocês, né? Porque para mim é um prazer enorme, mas esse livro aqui é um livro que a gente produziu lá no nosso ambulatório com a Liga de Neurologia e Psiquiatria Infantil, Autismo em Foco, foi lançado no final do mês, agora em junho, lá naquele lugar lindo, Espaço Belchior. É um livro gratuito, digital gratuito, tem várias pessoas, eu organizei junto com um residente lá nosso do Hospital Universitário, muitos convidados, são 20 capítulos, eu fiquei com um capítulo de altas habilidades, superdotação e TEA. Vocês peguem esse linkzinho aqui de acesso, baixem, distribuam esse livro, tá? Fizemos questão de ser gratuito. Felicidade enorme ter terminado o serviço lá com essa publicação, junto com os estudantes, né, da Liga de Neurologia e Psiquiatria Infantil.
A indicação de um livro que está para ser lançado, Geração Ansiosa, e vai responder aquela pergunta que você fez para mim, viu, Francisca Lúcia? O que é que as redes sociais e essa está promovendo nos adolescentes, né? É um psicólogo social que vai tratar desse tema. Esse livro não está lançado, gente, mas eu sugiro que vocês leiam. É muito importante, né? O que ele traz, a perspectiva dele é muito inteligente para o que a gente está vivendo. E aí, um convite a vocês, né, conhecerem o que é o movimento Desconecta, tá? Infância e adolescência são muito curtas para ser vividos em um smartphone. Quem é? Grupo de pai e mãe, de pais e mães em São Paulo, que resolveram de uma forma sem fins lucrativos, independente apartidária e laica, convocar outros pais a, junto com as escolas, propor ações que conscientizem e favoreçam o adiamento do acesso a smartphones e redes sociais. E qual é a proposta? Né? Formarem um grande acordo e pacto para não dar smartphone antes dos 14 anos e nem acesso às redes sociais antes dos 16. Inclusive, eu fui para o Congresso IACAPAP no Rio, o Mundial do IACAPAP. A gente teve sorte de ser aqui esse ano, mês passado. E um dos psiquiatras infantis que eu gosto muito, Paulo Matos, que estuda muito TDAH, ele tem um livro, No Mundo da Lua, bem interessante o livro dele, que fala de desatenção em meninas, e em meninos também. E ele diz, gente, vai chegar um dia que vai ser, a gente vai olhar para trás e vai rir da gente e das redes sociais, disso que a gente está vivendo agora. E a gente já tem muita coisa por que chorar, por que rir, né, e por que lamentar. Então, esse é o convite. As medidas mais urgentes, vocês vão poder lá na rede Desconecta, nesse movimento, né, que é sem smartphone, sem mídias sociais, né, sem smartphone até 14, sem mídia até 16. Todas as escolas deveriam ser zonas livres de telefone celular. E vamos trazer de volta o brincar livre, né? Aqui são as referências bibliográficas, né, que eu usei, o IACAPAP, é só botar esse nome aí, IACAPAP. Usei também o CID-11, tá? Que já foi lançado, está em fase de tradução e que vai estar presente nas nossas vidas a partir de 2025. Né? É isso, pela atenção eu agradeço vocês, peço desculpa pela extensão do horário.